Piazada, beleza? Felipe Ures aqui. Hoje então eu vou falar sobre esse deck incrível que eu tô jogando, que é o Unchained. Ele tá bem maneiro, eu vou explicar para vocês essa decklist, eu explicar minhas opções, minhas opiniões sobre ele, o porquê que eu estou usando a lista dessa maneira, o porquê que eu estaria usando uma lista um pouco diferente. E eu vou mostrar para vocês uns dois joguinhos aí de replays. No começo do canal a gente fazia bastante jogos de replays, né? E dessa vez eu vou fazer uns replays ali, dois replays explicados, que eu vou falar sobre o que aconteceu e tal. Eu vou dar minhas opiniões, estilo comentários sobre jogos mesmo, beleza? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha decklist, sobre por que eu usei essas cartas, o porquê que eu estou usando essa versão e o que eu achei dos meus experimentos. Primeiro, eu acho que a Tour Guide ela já virou um consenso, que ela é, em termos de consenso, uma das melhores cartas do deck, porque ela é a única um card combo, a única carta que tipo, sozinha gera vantagem no deck, o resto do deck é tudo dois cards, então a Tour Guide ela sozinha... Cara, até tirei a Tour Guide, ixi, tirei meu estereótipo, não, calma, tem uma chance aqui. Ah, não deu. Deixa eu colocar mais uma Tour Guide. A Tour Guide ela sozinha, ela chega nas jogadas do seu deck, você vai milar, você vai fazer o Link, você vai continuar jogando, ela vai fazer bastante coisa. O Prosperity é uma carta que vai chegar, ela vai ver qualquer carta do teu deck, então não tem nem o que falar. E teu extra é bem flex, então dá pra dar Prosperity pra 6 sem problema nenhum. Essa carta nova aqui é a melhor carta do deck de longe. Esse Charvar é muito forte, é carta muito boa, ele é feito rápido da mão, isso ajuda demais, ou seja, ele na mão vira quase que uma interação, que você consegue estourar uma carta no turno do cara para achar um bicho que vai estourar a carta do oponente, isso é bem legal, e quando ele vai pro grave ele seta a carta, então cara, porra, essa é a melhor carta do deck de longe disparado, dá pra usar, tem outros decks essa carta, tipo Labirinte, por exemplo, que a galera tá testando, inclusive tem uma replay contra um Chain de Labirinto, que o cara tá usando essa carta, é muito boa mesmo, muito forte. Esse aqui, porque ele é dupla função, né? Ele serve para estourar a carta e ele serve para ser estourado também. E ele é uma normal summon e uma special summon, então ele é os dois. Por exemplo, se você tiver dois bichos grandes, você não consegue descer nenhuma carta para ser estourado e você às vezes não tem uma maneira de descer. Então ele... Oh, caramba, né? Ele é uma carta que você consegue... o Aruha, né? Ele é uma carta que você consegue dar norma para destruir contra coisa, ele consegue ser destruído e ele consegue entrar em Special Fácil, então tipo, ele é a carta mais versátil do deck, uma das cartas que mais ajudam. Junto com a Spell, né? Que também consegue ser um bicho, consegue ser qualquer coisa, e ela também consegue se setar, então fica bem boa a consistência nessa parte. O Sarama e a Hakea, elas são eles são bons também, é muito bom, são cartas de consistência. O problema é que eles são mais normal summons, né? E você já tem aqui praticamente 4 normal summons contando com Tour Guide. Se você aumentar esse número aqui, fica muito fácil de você ver tipo, múltiplas cartas da sua mão que você quer dar normal summon. Então, às vezes, eles não entram muito fácil da mão. Então, às vezes, você tem que diminuir eles por conta de ter a Tour Guide no deck, que ela vai ser o teu anchor de combo, então você não tem como jogar caso você esteja múltiplos normal summon. Então é Tour Guide, mais dele, mais ela, mais o Rhino. Então você não quer múltiplas delas, o que às vezes acontece, infelizmente, não é para acontecer tanto, mas se você aumentar vai acontecer mais vezes. Então é melhor ter cartas mais versáteis. E daí, para não aumentar o número de bichos, que todas as cartas que jogam estão ali, a galera tem usado 6 das trapzinhas. Eu até gosto de usar 6 trapzinhas para você aumentar o número de consistência do teu deck. Porém, entretanto, todavia, eu não gosto de usar... Não é que eu não gosto, né? Eu acho legal o 3 dela, porque ela é uma carta muito importante no final do jogo, que ela fica revivendo seus bichos. Só que eu acho que essa carta aqui é um pouco mais versátil. A Kistora não tem nem o que falar, a Escape é com certeza a melhor. Ela é interação, ela gera muita coisa, ela é a melhor. Essa daqui, o pessoal não tem usado, mas ela, em termos de consistência, é a mesma coisa. Se ela estourou, ela chama no deck, faz a mesma coisa. Só que ela pode vir a ser uma interaçãozinha a mais. Por exemplo, tem vezes que você consegue gerar 2 traps, principalmente agora com esse efeito do Charvara, que você consegue setar uma do deck, então muitas vezes você consegue passar com 2. E a trap que você seta, a spell que você seta pode ativar. Então você tem essa carta que vai estourar uma carta do cara, e essa quando você fazer um link no turno do cara com o teu link 2, você vai conseguir estourar mais uma carta. Então você, tipo, com o Engine é muito difícil o cara quebrar essa mesa. Ele vai descer um bicho, você vai usar para fazer link, daí você já vai, às vezes você consegue fazer um unicórnio, daí você já vai estourar mais uma carta aqui, daí você já tem a trap que estoura mais uma, então você consegue fazer várias coisas para ir tirando o bicho da mesa do oponente. Então isso é bem legal, e essa carta ele estoura qualquer carta. Então você às vezes consegue lidar com alguma outra cartinha chata do cara, às vezes uma floodgatezinha chata,
É uma coisinha assim, e isso é bem legal. Eu acho essa carta bem boa, ela ajuda bastante o deck. O deck é bem completinho, assim, em termos de matchups, por exemplo. Se é deck de trap, você consegue ficar estourando as spell trapzinha do cara. Se é deck de combo, você consegue defender e ficar evitando que o cara jogue. Então ele é um deck bem genérico em termos de interação. E ele não toma um monte de floodgate, porque ele tem vários outs aqui já no main deck que são consistência de cartas. Por exemplo, que nem tinha antes a Mystic Mine, você tinha que ter um out para Mystic Mine. Ainda existem outros tipos de floodgate, né? Por exemplo, o cara coloca, sei lá, uma Derkambit, o deck é tudo demônio, às vezes com um demônio e essa trap aqui, você consegue já, tipo, estourar um bicho do cara, estourar um bicho deu, estourar a Derkambit do cara, daí você vai pegar teu bicho e vai tentar jogar um pouco no turno do cara. Então você tem outs para algumas floodgates do cara já na tua própria engine. Então você não toma um auto loss. Por exemplo, você pega um deck de Cyberse, toma uma Derkambit, você não tem o que fazer. Você tem que comprar o seu side. O teu deck não, você tem já na tua engine maneiras de lidar com situações diversas. Isso eu acho muito legal. E é consciência, né? Estourar essa carta chamando do deck. Esses dois aqui, esse aqui é um brickzinho do deck, né? Se ele vem na mão é meio ruim, mas o efeito dele é muito bom no Grave. Então essa carta é bem legal também, ela ajuda bastante o deck. Manda pro Grave, se você faz o Exceed ele fica de follow-up ainda, que ele não volta pro fundo do deck. Isso é bem bom, ajuda bastante. Esse daqui a galera tem usado dois. Eu até coloquei dois porque tava faltando bicho no deck. Às vezes tipo, você acelera todos os bichos do deck. Daí fica sem alvo para chamar quando você destruir, mas eu acho que se jogar direitinho, acho que não faz tanta falta. Eu preferi optar por um mesmo, tava com dois agora, mas ele é uma carta que se ele vem na mão ele não é 2 card combo, então você tem essas duas aqui que não geram teu 2 card combo. Então daqui para trás é tudo 2 card combo, né? Então você tem 24, praticamente 2 card combos, fora as Tour Guide, né? São 3 Tour Guide que é um card combo e 21 cards que basicamente em qualquer combinação jogam em duas cartas. Então você ter 24 delas e não ter jogado é muito, 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 muito difícil. A grande probabilidade é que você veja jogada. Às vezes acontece de brincar, cara, mas eu acho que é mais por conta da plataforma. Ali tem um algoritmo meio estranho, porque eu tava jogando agora, eu comprei mais esse bicho, comprei 4 vezes ele do que Tour Guide, que eu tenho 3. Isso que eu dei tipo 2 pots em todos esses jogos, né? Em todas essas matches que eu joguei. E às vezes é só um algoritmo estranho mesmo que acontece, tipo, essa porcaria que sempre vem na mão. Mas não tem problema. Esse aqui se vir na mão não tem problema, ele é bem útil na mão, ele só não é consistência mesmo, mas é uma carta ativável. E daí eu coloquei 14 staples, acho que não se prendam muito a elas. Essas staples eu coloquei aqui mais porque eu achei genérico para grindar no DB, achei que a galera vai estar bastante de manádio nesse primeiro momento para testar. E eu só coloquei qualquer coisa que eu achei melhor, tipo Nibiru, Draw, essas coisas, só porque eu achei que a gente teve genéricas. Mas a galera tem usado bastante TT Trust. TT Trust é legal, só que eu particularmente acho que esse deck ele é um controle. Eu acho que se você colocar cartas como TT Trust e o cara não interagiu com você, eu não sei se o que você faz é suficiente para jogar contra o board breaker do cara. Se, por exemplo, o cara tá com Evil, barra Dark Ruler, barra essas coisas, e você tá com essa TT Trust ali e o cara não interage, você fica com essa TT Trust morta. Eu sei que mesmo se o cara der uma hand trap certa, uma trapzinha ali é bom, só que se o cara não tem hand trap, essa TT Trust tá morta, e você toma um board breaker do cara, que eu acho que não vai ser o suficiente para você, e daí essa TT Trust não vai ser uma interação para separar o oponente. Eu acho que se você toma um board breaker e tem uma trapzinha, mais uma hand trap por trás, aí é bom, aí você consegue lidar com as interações do oponente, ainda mais se você fica com umas interações escondidas, tipo Link, se faz com esse Link 2, né? E o cara dá uma Dark Ruler, ele tá negado, mas se dá trap, estoura o bicho do cara, estoura teu Link. Daí esse Link aqui, o Yama, recupera o Soul of Rage. E daí você tem, tipo, estoura uma carta do cara e vai conseguir fazer mais um Link no turno do cara, talvez até fazendo unicórnio. Então, tem umas interações escondidas, só que talvez a range trap seja o que garanta que você vai defender esse turno quando o cara tem muito push. Então acho que é bem interessante você manter a linha de range traps, na minha opinião, claro. Pode ser que você vá para uma versão mais board breaker, mas eu nunca fui muito fã, beleza? Então o deckzinho é esse, vamos dar uma olhada nos replayzinhos aqui. Contra Infernoble. Aqui eu comecei com uma linha de duas range traps, então mesmo que fosse segunda ainda estava bom, né? Uma mão padrão. O Rhino é uma carta, é o Brick da Turgide, mas ele ainda joga legal. Ele ainda faz parte de 2 card combo, só o Rhino e isso daqui já jogaria. E essa spell eu jogaria bem. Eu dei o pote ali, acabei vendo mais jogada, mas não era necessário. Eu estendi aqui. Eu dei o pote só para ver mais uma spell trapzinha do deck. Ajudou, mas dava para jogar sem ele. Dava para fazer
coisinha, porque esses bichos iam entrar e esses aqui iam setar a carta. Então aqui, ó, deu pra ver que tinha bastante jogada, mesmo que tenha aberto com o Rhino. Isso é bem legal, eu gostei desse replay por causa disso, que um jogo combando com o Rhino. Ó, você tem essa spell aqui, porque como eu só ia matar ela, eu achei ela mais descartável do deck, porque eu tinha essa, né? A outra eu tô usando só duas, então tipo, essa spell é meio que uma tentativa a mais ali. Se eu tivesse aberto com uma das spells, já que eu setei, tipo, se eu tivesse aberto com mais uma ali, eu provavelmente teria jogado para essa trap e essa spell, que daí eu deixaria uma delas viva, né? Ali vou estourar, chamo mais um do deck. Eu deixaria as duas vivas, na verdade, não uma delas, né? Daí que eu passei com esse bicho aqui, que ele é uma interação absurda, ele é duas interação. Essa carta é muito ridícula. Ele não joga em volta de Nibiru, mas ele garante que o deck não toma Nibiru caso tipo, pro cara não guardar o Nibiru até end phase. Ele vai ter que dar o Nibiru num ponto, na metade do teu combo. Ele tem que saber, né? E dar o Nibiru na metade do teu combo porque essa carta existe. Se você colocou 2 level 6 na mesa e o cara não der Nibiru, ele sabe que ele tá suscetível a tomar essa carta. Então, às vezes o oponente ou mosca, porque joga errado mesmo, ou tem que dar um Nibiru antecipado e você com Extenders continua a jogar. Porque essa carta existe, isso é muito bom. Por exemplo, Salamangreat não tem como jogar em volta de Nibiru. O cara pode esperar até entrar o Access Code ou até você falar End Phase. O Nibiru do cara vai te punir. Com essa carta, não. Se o cara não souber jogar for até End Phase, essa carta vai punir muito o Nibiru. Vamos lá, daí o cara é um Infernoble, né? Eu quis trazer um deck de combo aqui, ó. Ele fez a primeira summon, mesmo sem ter gasto a norma, eu já dei, porque ele tentou forçar a Battle Phase, né? Ele entrou na batalha de 2000, já ia bater no meu bicho, eu tentei já fazer o efeito, pra já tirar um corpo da mesa. Ele deu o efeito de um Oliver aqui, isso é muito bom, porque ele descartou uma da mão pra descer o Oliver, e o Oliver acho que ele volta pro deck. Dele maravilha aqui, eu setei aqui, porque eu fiz que eu detachei material, setei uma carta. Daí agora ele fez o efeito dele que dá um Reborn, se eu não me engano. Deu neguei destruir e o cara desistiu, não tinha muito push, já tinha no normal, tinha no special, eu ainda tinha um pop, ainda tinha imperme e ainda estava bem tranquilo nesse jogo. Acho que esse aqui é o jogo que eu queria mostrar. Aqui é contra um controle, é um labirinto com chainage também, isso eu achei bem legal. O cara setou 4, fez esse bichinho aqui. Eu achei interessante ele usar essas cartas, achei essas cartas bem decentes na mira. Porque ele voltou meu bicho azul, um game ali que foi bem forte. Aqui ele estourou uma Big Welcome. Não sei se eu concordo com essa história da Big Welcome, porque ele tinha, que depois vai aparecer, ele tinha a própria trap do Zoom Change. Acho que ele quis guardar a trap do Zoom Change e deixar essa Big Welcome como uma interação a mais aqui. Isso pode ter sido o erro dele. Daí veio pra mim, eu comprei o Brick, né, pra variar. Eu falei, comprei mais esse Brick do que a Tour Guide. Eu dei em pé, eu comprei Rhino, comprei o Brick e a Tour Guide não comprei nenhuma vez. Mas faz parte. Não, mentira, teve o jogo que eu abri de Tour Guide, sim, não vou ficar falando. Teve o jogo que eu abri de Tour Guide. Neguei o bicho dele, dei normal aqui. Ele já gastou uma welcome. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, ele se arrependeu, acho que deu dado essa welcome. Porque aqui eu já tentaria forçar alguma coisa, ele deu um efeito. Isso foi interessante. Ele deu a Big Welcome para dar bounce no meu Aruha. Eu dei em chain esse bicho aqui. Isso é muito legal, cara. Você dá chain nas cartas para fugir de interação de target. E principalmente que se for interação que destrua a carta, não tem problema. O deck não tem problema de ser destruído. Mas a informação, por exemplo, interação que voltaria para a mão minha carta, eu já fugi. Era uma barra resetada, isso foi bem ruim esse pop, seria melhor ter estourado ela. Ou a destruição, por exemplo, ele deu uma interação que destruía a carta, quase não fez diferença, daí ele arrancou uma carta da minha mão, isso foi bem forte. Eu fiz um link. Aqui eu fui tentando jogar, estourei carta. Aqui eu ia snowballar em recurso, ia fazer muita coisa. Eu não ia matar porque eu dei um pote, mas eu achei que foi bem decente a jogada. Eu teria desistido também, eu fiz muito recurso, ele ficou na mão, com uma carta só na mão. Ele estava bem fraco, que era um desse daqui. Então ele estava bem fraco, ele ia morrer aquela love ali, porque já tinha um vídeo de 3 mil na mesa. Então já gerei bastante recurso. Então esse foi o deck, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona o Unchained. E caso você queira jogar com o deck, mesmo se você queira jogar contra o deck, só para você aprender, porque eu acho que esse deck vai estar presente sim, pelo menos num primeiro momento. Eu acho que esse deck vai representar bem. É um deck bem bacana, eu estou gostando bastante da jogabilidade dele. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se esse vídeo te ajudou, considere curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Valeu, comenta aí também se esse vídeo te ajudou. Valeu, falou, até mais e é nóis!